os nossos atos de justiça. Ele não está se referindo aos nossos pecados, ok? Ele diz que os nossos atos de justiça, o melhor que a gente pode fazer diante de Deus, não passam de trapo de imundícia. O padrão de bondade de Deus é o próprio Deus. Eu e você nunca vamos atingir esse padrão. Nós não somos bons. Todavia, entretanto, nós fomos em Cristo feitos justos. Quero convidar aqui, também pela primeira vez, aqui na Sexta Igreja, o reverendo Rodrigo Leitão. Ele é o nosso preletor dessa noite, da nossa conferência missionária. É a primeira vez. Hoje é a segunda, né? É o primeiro domingo aqui, oficial conosco. Uma bênção, um homem de Deus. O reverendo Rodrigo Leitão, ele é o executivo da PECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Ele tem viajado aí o Brasil, incentivado várias igrejas, vários projetos missionários em nosso país. Ele é professor do Seminário de Campinas, foi meu professor, meu orientador. Olha que bênção, uma honra recebê-lo aqui. E ele plantou recentemente em Campinas a Igreja Presbiteriana Metropolitana, uma igreja que tem feito muita diferença naquela cidade. Louvamos a Deus pela vida desse homem. Eu gostaria de orar por ele agora. Estenda a sua mão sobre a vida dele também. Vamos orar por ele, pela sua família, que ele continue sendo esse instrumento do Senhor, para a glória do Senhor. Santo Deus, nós louvamos o teu nome. Nós te agradecemos, porque é uma bênção do Senhor estarmos nesse culto. Nós só estamos aqui hoje para te cultuar, porque um dia a tua palavra chegou até nós. O Senhor levantou missionários, vidas que amam ao Senhor e que entenderam que precisavam pregar o Evangelho. E aqui nós estamos para cultuar ao Senhor. E que o nosso coração possa buscar viver dessa forma, abençoando mais vidas. E assim eu oro pelo teu servo, pois essa é uma realidade no coração dele. Obrigado pela vida do reverendo Rodrigo Leitão, homem de Deus, que tem essa sede por falar de Jesus, por abençoar a tua igreja, para viver nessa visão. Ele que tem abençoado tanto a nossa denominação, Deus, que ele continue nessa ousadia, nessa autoridade, com esse sonho de fazer diferença cada vez mais. Que ele continue sendo bênção do Senhor ali na igreja de Campinas, na igreja metropolitana. Que ele continue, Deus, sendo bênção do Senhor naquele seminário, abençoando esses novos pastores que estão surgindo ali. E que no nome de Jesus, a família dele também experimente cada vez mais de quem tu és, da tua bondade. Que na casa dele seja sempre visível a realidade do teu reino, do teu amor, da glória do Senhor manifesta ali. Abençoe assim esse lar, no nome de Jesus. Amém. Amém. Sua vida tem valido a pena? Quando você olha para suas escolhas, para suas decisões, você acha que tem valido a pena? Às vezes a gente vive a nossa vida e ao olhar para trás, a gente se pega cheio de arrependimentos, de algumas angústias, decepções e frustrações. Eu me lembro de um filme muito premiado no início dos anos 2000, vencedor do Globo de Ouro de melhor roteiro e também de melhor ator, que rendeu, inclusive, uma indicação ao Oscar de melhor ator ao Jack Nicholson, intitulado Confissões de Schmidt. Esse filme conta a história de um homem, Warren Schmidt, que depois de 30 anos trabalhando na mesma empresa, enfim, vai experimentar o dia da sua aposentadoria. Ele está ali feliz e alegre com esse novo momento, mas quando ele chega em casa, ele percebe que as coisas não eram bem como ele imaginava. Ele começa a perceber a realidade nua e crua em relação aos seus relacionamentos, seu distanciamento da sua esposa e também da sua filha, que estava distante dele não apenas geograficamente, porque morava do outro lado do país, mas emocionalmente também. Ele começa a perceber que aquela vida do lado de fora da empresa era complicada demais
E se estava ruim para ele, imagina como estava lá. Ele então tem uma brilhante ideia. Ele se apronta e volta para o seu trabalho. Só que quando ele chega lá, ele descobre que as coisas estão indo muito bem, obrigado. Colocaram um rapaz muito mais jovem para fazer a função dele, que tinha implementado inúmeros novos processos, e a empresa estava muito melhor sem ele. Ele então olha para a sua trajetória e a sensação que ele tem é que não valeu a pena. Apesar de investir 3 décadas do seu melhor, dos seus esforços, do seu suor, das suas lágrimas, aquilo não valeu a pena. Nós somos desafiados pela palavra de Deus a vivermos uma vida que de fato vale a pena. Os reformadores usavam uma expressão que era corandeu, diante da face de Deus, viver uma vida diante da face de Deus que glorifica efetivamente a Deus. O apóstolo Paulo pôde, ao final da sua vida, dizer exatamente isso. Eu combati o bom combate, eu completei a corrida, eu mantive a fé. Nessa noção de uma vida que vale a pena. Esse é o desafio para nós nessa noite. Olhar para a palavra de Deus e buscar ali elementos que nos ajudem adiante dos nossos desafios, das nossas lutas, das nossas frustrações, das nossas preocupações, das nossas angústias, a vivermos uma vida que glorifica a Deus. Uma vida que de fato vale a pena. Portanto, eu queria convidar você nesse momento a abrir ou a ligar a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. A gente vai fazer aqui a leitura do capítulo 2, do versículo 12 até o versículo de número 18. Eu vou fazer essa leitura na NVI, na Nova Versão Internacional. Você pode acompanhar aí na versão que você tem em mãos. Mas o desafio que eu faço para você é que ainda essa semana você volte a esse texto, revisite esse trecho da palavra de Deus que nos diz o seguinte: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, eu estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Vamos orar? Deus eterno, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade, discernimento, para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. No nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses em um momento tremendamente desafiador. Ele está preso por pregar o Evangelho. Pelo amor a Cristo, ele se encontra encarcerado. Mas ele olha para aquela situação adversa de uma maneira talvez muito diferente do que a gente olharia. Ele percebe ali uma grande oportunidade, porque estando preso, ele podia compartilhar do Evangelho com aqueles soldados que não ouviriam de outra forma.
Ele traz, então, nessa carta, àqueles irmãos, algumas instruções a respeito de Cristo, como ele se humilhou e como deve ser também o nosso papel, para que agora, chegando no capítulo 2, a partir do versículo 12, ele traga àquela igreja algumas instruções de como, de fato, eles deveriam viver. Uma vida que reflete o caráter de Cristo, uma vida que faz a diferença, uma vida para a glória de Deus. E é a partir dessa reflexão que nós também vamos tentar encontrar aqui para nós, hoje, tanto tempo depois, alguns subsídios que nos levem a viver da mesma forma. Uma vida que glorifique a Deus. E não poderia ter nenhum outro ponto de partida, senão viver para a glória de Deus, colocando o Evangelho em prática. Olha só, versículo 12. Porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. A expressão usada aqui pelo apóstolo Paulo, traduzida na Nova Versão Internacional por ponham em ação, se provavelmente você estiver em suas mãos com a Almeida Revista e atualizada, você leu ali, desenvolvam a sua salvação, tem a ver com fazer uma coisa de forma plena, completa, perfeita, de modo que ela termine e se conclua, muito diferente de muitas coisas que a gente começa e para no meio do caminho, não é verdade? Talvez na sua trajetória você já tenha colocado na cabeça em algum momento que você ia, por exemplo, aprender uma língua estrangeira, inglês, espanhol, francês, alemão. E depois de alguns meses, para não dizer algumas semanas, você acabou deixando aquilo para trás. A gente faz isso muito com esportes, não é verdade? De tempos em tempos, tem alguns esportes que eles estão na moda. Aí todo mundo vai lá e compra uma bicicleta. Aí você vai lá e compra uma raquete de beach tênis. E aí, quando você menos percebe, tem uma parafernália na sua casa jogada em um canto, juntando poeira. Eu nem vou falar de academia, porque você sabe que academia é aquilo que a gente paga para ficar com a consciência tranquila, né? A pessoa chega para você e fala assim, e academia, como é que tá? Você fala, está em dia. Está em dia não significa que você está indo, significa que você está pagando todo mês para ficar ali com a sua mente suave, leve, tranquila, que você está cumprindo o seu papel. O que Paulo está dizendo é o avesso disso. É algo que não para, é algo que não fica pela metade, é algo que vai até o fim. Tem um comentarista bíblico chamado William Barclay, que ele diz o seguinte, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, não fiquem na metade do caminho, não se satisfaçam com uma salvação que é parcial, continuem até que a obra da salvação chegue a realizar em vocês de forma plena e definitiva. Ora, pastor, como é que é esse negócio de salvação parcial? Será que metade do corpo vai para o céu e a outra metade fica? Como é que é esse negócio? Eu costumo dizer para os meus alunos da disciplina de evangelização lá no seminário que a gente tem que tomar muito cuidado para não embarcar naquilo que eu chamo de a igreja do ônibus. Você sabe como funciona a igreja do ônibus? Mais ou menos assim. Você tem o pastor da igreja, que é o motorista, né? Afinal de contas ele sabe o caminho do céu. Você tem o tesoureiro da igreja. Tem algum tesoureiro da igreja, força de integração, de alguma sociedade? Tem tesoureiros presentes aqui? Nenhum tesoureiro? O tesoureiro é o cobrador, né? Você dá o seu dinheiro, garante seu lugar, né? Aí você tem o pessoal da música, cantando lindamente, caminhando o voo para Canaã. Se você não vai, o problema é seu. Porque nós estamos aqui com as portas fechadas, as janelas travadas, o ar-condicionado ligado, e a gente não está nem aí para aquilo que está acontecendo do lado de fora do ônibus, porque, afinal de contas, nós estamos indo para o nosso endereço no céu. Mas quando nós temos uma compreensão clara do Evangelho, não é isso que acontece. Quando de forma plena e completa a salvação se dá em nós, isso também transborda de nós. O pastor Tim Keller, plantador da igreja presbiteriana Redeemer, em Nova York, certa vez escreveu em um artigo a respeito da diferença que os cristãos poderiam fazer na cidade. E eu elenquei aqui alguns, primeiro levando a gente a perceber que os problemas da cidade, eles precisam ser os problemas dos cristãos. É muito fácil a gente terceirizar tudo e dizer, não, mas isso é problema dos vereadores e prefeitos e deputados e governadores e senadores e presidentes. Mas não.
Nós devemos estar atentos com aquilo que está acontecendo à nossa volta em uma sociedade contaminada pelo pecado e subverter essas estruturas. Ele fala sobre a comunidade cristã como um espaço de acolhimento. A gente tem uma falácia por aí de que o mundo do nosso tempo ele é plural, mas isso não é verdade. O verdadeiro ambiente de acolhimento é o da comunidade dos discípulos. Eu me lembro que logo no início do meu ministério, plantando pela primeira vez uma igreja, e esse negócio de plantar a igreja é um negócio interessante, porque você começa com um grupo pequeno de pessoas, e aí outras vão chegando, e aí vão se sentindo mais à vontade, e aí acontecia de alguém chegar para mim e falar assim: pastor, o senhor viu aquele moço, aquela moça, aquele rapaz, aquela senhora que estava domingo na igreja? Eu falei assim: vi, claro, né? Plantador de igreja, a gente conta até as formigas que estão ali para colocar no relatório do presbitério. E aí eles diziam: então, pastor, eu tenho uma coisa para falar sobre essa pessoa. E eu sempre respondia: uau, o que de bom você tem para me dizer a respeito dessa pessoa? E eu não sei porquê, mas isso gerava um certo constrangimento. E a pessoa dizia: então, pastor, na verdade, o que eu tenho para dizer não é tão bom assim. E eu sempre respondia: faz o seguinte então, não me conta não. Não, o problema não é com você não, é comigo. É comigo. Eu sou um pecador, miserável, desgraçado. Se você falar o que você está pensando a respeito dessa pessoa, sabe o que vai acontecer? Eu vou começar a pensar igual. E aí tem um problema. Eu creio em um Deus que é capaz de fazer novas todas as coisas. Se Ele transformou a minha vida e a minha história, Ele pode transformar a dela também. Esse é o espaço da comunidade dos discípulos. E ainda, os cristãos precisam compreender e impactar a cultura. Deus tem me dado o grande privilégio, mas também a grande responsabilidade de estar à frente da área de comunicação da nossa igreja. Em meio a tantos avanços tecnológicos, nós temos percebido como o nome de Jesus pode ser conhecido a partir desses avanços. E como é nossa responsabilidade levar isso muito a sério. Portanto, eu vou fazer eco aqui com o Sexta News. Se você viu ali o chamado para conhecer um pouquinho mais do Ministério de Comunicação da Igreja e como você pode servir, participe do workshop. Eu tenho certeza que você vai ser surpreendido como você pode servir de maneiras que você nem sequer imaginava. Você consegue perceber a dinâmica de que, de fato, nós não estamos parados dentro de um ônibus, mas nós estamos sendo chamados por Deus a colocarmos em ação isso. Mas Paulo não para por aí. Ele diz que a gente tem que colocar em ação a nossa salvação com temor e tremor. Eu sei, agora você assustou. Porque na sua cabeça, temor tem a ver com medo. Talvez porque, assim como eu, você tenha, em determinado momento da sua história, cultivado um relacionamento com Deus, na base do medo. Eu me lembro que quando eu era criança e chegava na escola bíblica dominical e ouvia musiquinhas do tipo: cuidado, pezinho, onde pisa. Cuidado, pezinho, onde pisa. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, pezinho, onde pisa. Na minha cabeça de criança, Deus era um cara sem serviço. Não tinha nada para fazer, a não ser ficar me espionando para ver a primeira pisada de bola que eu ia dar e ir lá e me castigar. Então era melhor eu andar na linha. Na minha cabeça, Deus era muito parecido com o Papai Noel. E como eu não queria entrar na lista de peraltas, eu procurava fazer tudo certinho, porque eu morria de medo. Mas isso é no meu tempo de criança, né? Vocês podem perceber pelos meus poucos cabelos que já tem tempo, né? Hoje as coisas mudaram. As pessoas não se relacionam mais com Deus na base do medo, né? Hoje tudo são business. Deus agora não é mais o Papai Noel, ele virou o gênio da lâmpada. A gente esfrega, ele aparece e a gente pede para ele realizar os nossos desejos. A gente barganha, negocia com ele. A gente diz assim: Deus, tem que ir na igreja de domingo? Posso pelo menos escolher qual dos 3 cultos? Escola bíblica também? Durante a semana? Servir Deus.
em ministério. Dízimo do bruto ou do líquido? Ah, tá bom. Eu vou fazer. Mas Deus, olha só, agora é sua vez. Está aqui a listinha de coisas para você fazer em troca. E Deus, sabe de uma coisa? Não inventa moda, só segue que é sucesso. Não é assim que a gente muitas vezes se relaciona com Deus? Agora, o que Paulo está trazendo aqui não é um relacionamento na base do medo ou do negócio. Ele está falando de um temor, de amor, de um coração constrangido, de quem entende que apesar de não merecer, é alvo do amor de Deus, que apesar da nossa infidelidade, o Senhor permanece fiel, e isso constrange o nosso coração. Vivam para a glória de Deus, colocando essa noção do Evangelho em prática. Mas ele continua, no versículo 12, também 13 e 14, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram a quem? A Paulo? Não apenas da minha presença, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele, uma obediência a Deus. E eu diria, talvez seja necessário para entender isso ir um pouco além. Muito mais do que obedecer. Talvez nós tenhamos que nos submeter. Porque, às vezes, a gente até obedece, mas a gente não se submete, não é verdade? É como aquela história que o pastor gosta de contar, que um dia a mulher chegou na igreja com seu filho, e a criança estava muito agitada, e ela ia para lá, vinha para cá, e subia no púlpito, e corria até o fundo, e ela estava ficando constrangida com aquilo, puxava o menino, dizia, para menino, e o menino levantava, e corria, e ela trazia ele para cá, e ele corria, e uma hora ela perdeu a paciência, trouxe ele perto dela, e disse assim, se você continuar assim, de pé, eu vou levar você lá no banheiro da igreja e vou te dar uma cintada. O menino respira, senta, vira para a mãe e diz, por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Ele até obedeceu, mas ele não se submeteu. É assim que muitas vezes a gente faz com Deus. Muitas vezes a gente até obedece, mas a gente não se submete. Porém, submissão não tem a ver com autoridade, mas tem a ver com relacionamento de amor e de respeito. Já que eu estou falando de criança, eu me lembro de um artigo escrito certa vez por um presbítero da nossa igreja lá na região de Brasília, o Rubem Amorese, que foi publicado na revista Ultimato, onde ele contava a história de um dia em que seu filho subiu no sofá, ficou assim mais alto que ele, e disse assim, e aí pai, quando eu tiver desse tamanho, como é que você vai fazer para eu te obedecer? E aí o Rubem respondeu algo a partir da sabedoria que lhe é peculiar, que mais tarde ele colocaria em um dos seus artigos, dizendo assim, meu filho, enquanto nossas relações forem tão vitais para você, quanto são para mim, enquanto você precisar de mim, do jeito que eu preciso de você, enquanto a gente sofrer, quando a gente está longe um do outro, enquanto a gente sentir saudade, enquanto a gente se amar, como a gente se ama hoje, eu vou dizer para você, vai e você irá, eu vou dizer fica e você vai ficar. Você vai fazer isso porque você me ama. Mas se algum dia uma parede de separação se levantar entre nós, seja da indiferença, da incompreensão, até mesmo do ódio, então eu não vou te dizer mais nada. E nem você precisará obedecer, porque não fará mais a menor diferença. Submissão não tem a ver com autoridade, tem a ver com relacionamento de amor e de respeito. Outra vez, Paulo não para por aí. Ele diz que nós devemos nos submeter à vontade de Deus, mas não ficar reclamando disso o tempo inteiro. Façam isso, sem queixas, nem discussões. E é interessante porque aqui, mais uma vez, ele usa uma expressão muito interessante que se nós formos olhar para a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, nós vamos encontrá-la sendo aplicada ao comportamento de um povo que tinha vivido coisas sobrenaturais da parte de Deus.
Um povo que depois de séculos de escravidão, vê o Senhor com mão forte, combatendo e vencendo as divindades egípcias e libertando esse povo. Um povo que, ao sair do Egito, se percebe encurralado, na frente um mar, atrás um exército, mas o mar se abre no meio. Eles passam com os pés enxutos, mas o exército fica. Eles chegam no deserto. No deserto. O deserto é árido, é quente, o sol é escaldante, mas sobre eles tinha uma coluna de nuvens. E à noite? À noite, no deserto, o frio é gélido, mas sobre eles, uma coluna de fogo. Eles tinham fome, caía pão do céu. Se queriam comer um churrasquinho, vinham as codornizes. Se eles tinham sede, a água que era ruim e amarga ficava doce. E se não tinha água, Deus fazia sair da rocha. Mas ainda assim eles murmuravam e reclamavam. Essa é a mesma expressão que Paulo está emprestando e trazendo para a gente aqui, para dizer: se submetam à vontade de Deus e não fiquem reclamando o tempo inteiro. Deus, mas por que com o meu cunhado o senhor fez diferente? Por que com aquele irmão da igreja o senhor deu e para mim não? Sabia que a gente nem sequer sabe o que é melhor para nós? É sério isso. Quantas vezes você já viveu situações em que você olhou para aquilo e disse: foi o pior que poderia ter me acontecido, até 2 semanas depois. E aí você diz que aquilo era ótimo para você. O contrário é verdadeiro. O problema é que o nosso coração é enganoso, ele não sabe o que é melhor. Mas a vontade de Deus, essa é boa, perfeita e agradável. É o melhor lugar para se estar. Então viva para a glória de Deus, se submetendo efetivamente à vontade dele e também indo na contramão da cultura. Olha só versículos 15 e 16, Paulo vai dizer agora: façam isso para que vocês venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo, retendo firmemente a palavra da vida. E aqui nós temos 3 aspectos. Paulo fala de sermos puros, sem mistura. É aquilo que o cristão é em si mesmo, porque o evangelho está sobre todas as coisas. Entristece muito o meu coração ver muitos discípulos e discípulas de Jesus, ou pessoas que se dizem discípulos e discípulas de Jesus, gastando tempo na internet, brigando por ideologias políticas, mas não têm o mesmo ânimo em fazerem isso no que diz respeito ao evangelho, que é aquilo que nós de fato somos e aquilo que nós precisamos. Ele fala sobre sermos irrepreensíveis, tem a ver com caráter, aquilo que o cristão é no mundo. Irrepreensível não é aquela pessoa perfeita que nunca erra. Irrepreensível é aquela pessoa que não precisa ser repreendida. E quem não precisa ser repreendido? É aquela pessoa que procura fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. E ainda que erre, toma consciência do seu erro, se arrepende e está perdoado, porque Jesus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Mas ele ainda diz que nós nos tornamos inculpáveis, inocentes, e aí não tem nada a ver com a gente. É aquilo que nós somos em Cristo. Eu sei, a gente também gosta de contar para a gente essa história de que a gente é bom. Na verdade, a gente até classifica as pessoas em 2 grupos, né? Aquelas que prestam estão com a gente aqui do lado de dentro das nossas igrejas e aquelas que não prestam e estão do lado de fora. Mas deixa eu contar uma coisa para você, que talvez te surpreenda. Só existe um tipo de pessoa. Aquelas que não prestam. Eu e você estamos no pacote. É isso mesmo. Essa é a nossa natureza. Mas a gente gosta de acreditar porque em algumas áreas da vida a gente tem uma performance superior a outras pessoas e aí a gente se acha por isso. Na verdade, a gente usa isso como um subterfúgio. A gente sempre fez isso a vida inteira. A gente chegava em casa e tinha que contar para o pai e para a mãe que a gente tinha ido mal na prova de matemática porque eles precisavam assinar o boletim. E a gente tinha uma excelente ideia. A gente dizia assim: pai, mãe, preciso contar uma coisa.
Tirei 2 na prova de matemática. Mas a sala inteira foi mal, foi uma catástrofe. Boa, né? Quer ver uma melhor que essa? Pai, mãe, deixa eu dizer uma coisa. Então, eu tirei 2 na prova de matemática, mas sabe o Oswaldo, aquele meu amigo? O Oswaldo tirou 0. Que coisa, né? 0. Não, seus pais precisam conversar com eles. 0 não dá para tirar, né? Eu, pelo menos, tirei 2. Não é assim? Não é assim que a gente faz? Aquele marido que é questionado pela esposa porque ele vive com a cabeça no trabalho, distante da família, dela e dos filhos, e quando ela fala alguma coisa, ele diz: mas pelo menos eu não sou igual aquele marido da sua prima que vive no bar bebendo. Ué, mas quem falou do marido da prima? A gente faz isso para a gente poder achar que nós somos bons e confiar na nossa performance. Sabe qual que é o problema disso? O padrão de bondade de Deus é o próprio Deus. Eu e você nunca vamos atingir esse padrão. Na verdade, até as nossas boas ações nada mais são do que uma extensão do nosso próprio egoísmo. Eu me recordo de um dia desses estar assistindo um desses programas de sábado à tarde e contava a história de uma jovem que fazia um bonito trabalho em uma comunidade carente com algumas crianças, e lá pelas tantas a repórter pergunta para ela: por que você faz isso? E ela responde com muita naturalidade e sinceridade: porque quando eu faço isso eu me sinto bem. Verdade, o dia que deixar de se sentir vai deixar de fazer. Porque até as nossas boas ações nada mais são do que uma extensão do nosso egoísmo. Se você acha que eu estou sendo duro, deixa eu te falar palavras mais contundentes. O profeta Isaías escreveu que os nossos atos de justiça, ele não está se referindo aos nossos pecados, ok? Ele diz que os nossos atos de justiça, o melhor que a gente pode fazer diante de Deus, não passam de trapo de imundícia. Opa, deixa eu traduzir isso para você. Você sabe o que é trapo de imundícia no contexto do profeta Isaías? Era o pano que a mulher usava para conter sua menstruação. Então, o que o profeta está dizendo é que o melhor que eu e você temos para oferecer a Deus é pegar uma bandeja bem bonita, encher de absorvente usado e fedido e dizer: Deus, toma, esse é o meu melhor. Nós não somos justos. Nós não somos bons. Todavia, entretanto, nós fomos em Cristo feitos justos. Em Cristo nós fomos justificados. E agora, quando o Senhor olha para nós, o que Ele vê é o sacrifício de Cristo. É por isso que nós somos percebidos como inculpáveis, inocentes, no meio de uma geração corrompida e depravada. E o que isso gera quando nós vivemos a partir dessa nova perspectiva, desse novo entendimento, uma nova cosmovisão, uma nova forma de enxergar, uma nova forma de viver? A gente brilha como estrelas no universo. Eu gosto sempre de contar que a região onde eu moro já quase a minha vida inteira, a região de Campinas ali, interior de São Paulo, próximo à grande São Paulo, quando dá aquela vontade de ir para a praia, curtir o mar, não tem muito o que fazer. Geralmente, talvez o caminho mais natural seja descer ali para Baixada Santista ou algo assim. Só que o grande problema disso, e eu não sei se isso acontece com vocês também, é que quando a gente tem essa ideia, essa vontade, geralmente é quando é aquele feriado que dá para a gente ir, né, e deixar o trabalho, e parece que todo mundo tem a mesma ideia ao mesmo tempo. Aí aquele trecho que você faria em 2h30, 3 horas, você vai fazer em 6, 7. Né? Aí você está lá dentro do carro, né, cansado. Mas, de repente, em um momento, você sente um aroma diferente, um cheiro agradável, uma brisa suave batendo no seu rosto. Fala: ó, chegamos na praia. Você ainda não está pisando na areia. Seus olhos ainda não estão vislumbrando a imensidão do mar azul. Mas você já tem, por aquele vento, por aquela brisa, essa certeza. Na teologia, a gente usa uma expressão que é a lógica do já e do ainda não. Em Cristo Jesus, o reino de Deus já se estabeleceu. Ele ainda não se deu de forma plena, se dará na eternidade. Mas eu e você,
quando vivemos para a glória de Deus, como discípulos e discípulas de Jesus, que põem em ação a sua salvação. Nós somos como aquela brisa suave, que toca no rosto das pessoas e faz com que elas percebam: o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está entre nós. Mas, caminhando para o fim, versículos 17 e 18, Paulo vai dizer assim: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, e aqui Paulo está usando essa alusão, né, a oferta de bebida, de libação, que se refere ao momento final do sacrifício, ou seja, ele sabe que o cerco está se fechando, ele sabe que as coisas estão ficando complicadas, ele sabe que a qualquer momento ele pode pagar com a própria vida, mas ele diz: eu estou alegre. E eu me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Paulo, em meio à adversidade da prisão, escreve a carta que ficaria conhecida como a carta do contentamento ou da alegria. A gente, às vezes, acha que para ser alegre, tudo tem que estar dando certo. E, às vezes, a gente é tão influenciado por uma cultura triunfalista no meio da igreja, que a gente acredita em algumas coisas bem estranhas. E às vezes a gente até usa a Bíblia para legitimar algumas dessas coisas. Já que a gente está falando da carta aos Filipenses, talvez o versículo mais famoso dessa carta, se você nunca leu na Bíblia, com certeza você já leu em um para-choque de caminhão, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. A grande questão é que, se a gente olhar com um pouquinho mais de cuidado para esse contexto, a gente vai perceber que o que Paulo está dizendo é: eu sei o que é passar necessidade, e eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Não tem a ver com momento, com circunstância. Tem a ver com convicção. Talvez você, ao longo da sua trajetória, tenha se deparado com algumas pessoas que viviam momentos muito difíceis, de muita dor, de muita angústia, de muita perda, mas que passavam por aquilo com um sorriso nos lábios e júbilo no coração. Eu vivi isso muito perto de mim, dentro da minha casa. Em 2005, no ano do meu casamento, a gente recebeu a notícia de que minha mãe havia sido acometida com um câncer muito agressivo. Ela, então, passou por uma grande cirurgia, quimioterapia, radioterapia, tratamentos, e se estabeleceu bem por alguns anos. Até que alguns anos depois, a gente teve a notícia de que aquele câncer havia voltado em forma de uma metástase, que já tinha tomado conta de alguns órgãos do corpo dela, e inclusive grande parte da sua estrutura óssea. E se tem uma coisa que dói, é câncer nos ossos. A Bíblia fala um pouco sobre isso. Mas, apesar da minha mãe viver a maior parte do tempo medicada, à base de morfina e outros remédios fortes, eu nunca vi pelos cantos reclamando ou chorando. Muito pelo contrário. Ela estava sempre muito feliz, muito alegre, brincando com os netos, para lá e para cá. Sempre que ia para a cozinha, como boa mineira que era, fazia uma comida para um batalhão. Eu tenho certeza que na cabeça da minha mãe, a qualquer momento, a campainha ia tocar, ia ter um exército ali na frente dela, e ela ia ter que sozinha alimentar todo mundo. Então ela estava sempre preparada. Ela estava ali alegre, sempre ouvindo os seus hinos no seu toca-CD, em um volume que eu tenho convicção devia atrapalhar bastante os vizinhos.
Mas ela vivia dessa maneira. Em março de 2019, os olhos da minha mãe se fecharam para a história. Mas sabe o que aconteceu? Eles se abriram para a eternidade. Jesus estava diante dela e enxugou dos olhos dela todas as lágrimas. Não havia mais dor, não havia mais choro, não havia mais câncer. A antiga ordem havia passado e eis que se fizeram novas todas as coisas. É por isso que ela vivia assim, ela tinha esperança. E é por isso que a gente canta em velório de crente. Já te perguntaram isso? Por que vocês cantam no velório? A pessoa morreu, é triste, vocês vão cantar? Vamos. Sabe por quê? Porque para nós a morte não é o fim. Talvez ela seja o começo. Parafraseando o escritor irlandês C.S. Lewis, as nossas aventuras aqui nada mais são do que a capa e a primeira página do livro da nossa verdadeira história, que ecoa na eternidade. Nós podemos então viver assim, com alegria, em tudo aquilo que nós fazemos, desde as coisas mais simples, como lavar a louça, tirar o lixo para fora, até ciência de foguete, o que nós fazemos para a glória de Deus. Eu comecei citando um filme antigo e vou citar um filme ainda mais antigo, que aqui no Brasil ficou talvez mais conhecido pela sua trilha sonora, que durante anos embalou as famosas corridas de São Silvestre. Carruagens de Fogo é um filme que conta a história de Eric Liddell, um filho de missionários presbiteriano, velocista, corredor, atleta olímpico, campeão nas Olimpíadas em Paris em 1924, que mais tarde viria também a se tornar missionário presbiteriano na China. E ele, então, traz um momento célebre quando apresenta a irmã de Eric fazendo um questionamento a ele. Por que você corre? E ele então responde: Deus me fez veloz com um propósito. Quando eu corro, Deus sorri. Quando nós vivemos a nossa vocação para a glória de Deus, quando nós vivemos o nosso dia a dia, entendendo que tudo aquilo que nós fazemos é para a glória de Deus, o Senhor sorri, Ele se alegra e nós nos alegramos nele. A gente pensar sobre tudo isso, você tem levado a sério a sua caminhada com Deus? Ou apenas mantido as aparências? Lembre-se, a fé verdadeira não se acomoda, ela cresce, amadurece, transforma todas as áreas da vida. Não entre na igreja do ônibus, não se contente com o endereço no céu. Viva todos os dias, aqui e agora, os efeitos dessa salvação. Desenvolva, ponha em ação aquilo que Deus gratuitamente te deu. Diante das dificuldades, você se rende à vontade de Deus? Ou você insiste em fazer tudo do seu jeitinho, porque você sabe o que é melhor? Lembre-se, submissão é confiar que Deus sabe o que faz, mesmo quando o caminho parece contrário àquilo que esperávamos, mesmo que não seja do nosso jeito, mesmo que não seja no nosso tempo, mesmo que não seja na nossa hora. Sabe por quê? Porque nem você, nem eu sabemos o que é melhor para nós. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O melhor lugar para se estar. Se submeta a ela. E não fica reclamando o tempo inteiro, não. Se submeta de verdade. Sua vida tem se destacado pela coerência, pela integridade, no meio de uma cultura corrompida. Brilhar como luz não é sobre aparecer, mas sobre viver com fidelidade, caráter e esperança, onde muitos já desistiram. Somos chamados a sermos brisa suave, que anuncia o reino de Deus está entre nós. Sua alegria depende das circunstâncias? Ou ela está firmada em Cristo? Lembre-se, a verdadeira alegria não ignora as dores da vida, mas persevera mesmo nelas. A esperança cristã não nega a realidade, mas atravessa com os olhos fixos naquilo que é eterno. Ah, pastor, mas o senhor está falando isso porque o senhor não conhece a minha história.
O senhor não sabe o que eu tenho vivido. O senhor não sabe como tem sido difícil. Meu irmão, minha irmã, o Senhor é contigo. Jesus está do seu lado. Ah, não, pastor, o senhor não está entendendo, é que está difícil mesmo. Eu não aguento mais. Meu irmão, minha irmã, se tiver difícil, o Senhor Jesus te carrega nos braços. É isso que Ele faz. Ah, não, pastor, o senhor não entendeu. É que para mim é pesado mesmo. Eu não aguento mais, eu não vou aguentar. Meu irmão, minha irmã, se tudo estiver tão difícil, tão difícil, tão difícil, que nós venhamos a padecer, quando os nossos olhos fecharem para a história, eles vão se abrir para a eternidade. E Jesus vai estar diante de nós, vai enxugar as nossas lágrimas. Tem esperança. O Senhor é contigo. Ele está agindo. Ele está cuidando de você. Você não está sozinho. Você não está sozinho. É por isso que nós podemos ter esperança. É por isso que nós podemos ter paz que excede todo entendimento. Coloque em prática a salvação que você recebeu. Se submeta à vontade de Deus com fé e reverência. Rejeite a reclamação e escolha a gratidão. Viva com integridade no meio do caos e que a sua vida revele de forma visível e constante que tudo aquilo que você faz para a glória de Deus. Queria convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Deus eterno, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado dia após dia, mesmo em meio às adversidades. O Senhor tem desafiado essa igreja a se desensimesmar, a sair da sua zona de conforto e cumprir o seu chamado, a sua vocação, a sua missão. Que o Senhor o sustente nessa jornada. Que o Senhor dê sabedoria, entendimento, discernimento aos pastores e presbíteros dessa igreja. Que o Senhor use cada líder, cada voluntário, cada pessoa que tem se disposto, para que de fato, por meio dessa igreja, o nome de Jesus seja conhecido não apenas aqui em Uberlândia, não apenas no estado de Minas, não apenas no nosso país, mas até os confins da terra. Que o Senhor traga consolo nesse momento aos corações abatidos, entristecidos, quebrantados. Que o Senhor traga a eles a convicção de que a alegria é algo que não depende do momento, que eles experimentem a paz que excede todo entendimento e que eles vivam para a glória de Deus. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pastor Oswaldo. Glória a Deus, meus irmãos. Coloquem de pé. Vamos receber a bênção do Senhor. Nós projetamos mais cedo aqui os nossos 18 projetos missionários que nós apoiamos. 19, com a irmã que nós não colocamos aqui. Mas, além desses missionários, todos vocês são missionários do Senhor. Então, ide para suas casas, para essa semana, com essa visão. Vamos pregar o Evangelho. Vamos mostrar essa brisa suave do reino de Deus que chegou. Do reino de Deus que nós provamos e que um dia provaremos de forma perfeita na eternidade. Amém? Feche os olhos, vamos receber a bênção do Senhor. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno do nosso Deus e Pai, e que a comunhão, a unção e o poder do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém.